Então, eu vou falar um pouquinho da dimensão, né, sobre sexo e sexualidade, tá? São coisas ainda tratadas como, por muitas famílias ainda como tabu, eu não sei se é o caso, né? Eu creio que a maioria das famílias já conseguem, hoje em dia, né, com toda a informação que tem disponível, conversar abertamente com os filhos, esclarecer, tirar dúvidas, né, sobre tanto o sexo em si, né, que é um ato biológico, vamos dizer assim, e a sexualidade é a manifestação, né, dessa biologia, né, dos hormônios, de tudo o que é determinado. Então, a palavra sexo, ela está relacionada a todos os aspectos que distinguem biologicamente indivíduos machos e fêmeas, ao que se refere, né, ao ato sexual, tá? Então, sexo, quando a gente fala em sexo na biologia, é questão, tem órgão sexual masculino, órgão sexual feminino, um produz espermatozoide, outro produz óvulo, né? Tem o útero, que tem a finalidade de desenvolver o embrião, de fazer a gestação, né? Tem o pênis, que é o órgão copulador do homem, tem a vagina, que é o órgão copulador da mulher. Quando eu falo cópula, cópula em biologia é sexo, ato sexual, tá? Então, cópula é o termo biológico, tá? Já a sexualidade vai além dessa questão, né, aí, atitudinal, ela envolve sentimentos, vai além da questão biológica, né, vamos dizer assim, dessa questão física, né, morfológica, né, ela vai envolver principalmente sentimentos, né, experiências, desejos, bem-estar, amor, afeto, ternura, carinho, prazer e o próprio ato sexual, tá? Então, a sexualidade, ela é muito mais ampla, tá? Dentro do sexo, aqui, geralmente, é tranquilo, normal, homem nasce com os órgãos do homem, mulher nasce com os órgãos da mulher. Agora, na questão da sexualidade, às vezes tem alguns probleminhas que as pessoas, eu não considero problema, mas acaba tendo conflito, né? Eu já falei um pouco disso na questão dos desejos, por exemplo, né? Comumente, a maioria dos homens sentem desejo, se apaixonam por meninas, e as meninas por meninos, né? Isso é o mais comum. Porém, às vezes, acontece o inverso. E aí isso gera um conflito muito grande, principalmente para a pessoa que está passando por essa situação, né? Tem aquela questão da aceitação da família, do preconceito da sociedade, da própria família, tem toda essa situação, né? Então, a sexualidade é algo bem complexo, bem mais complexo a ser trabalhado, tá? O intuito nosso aqui é apenas dar essa dimensão, tá? E não entrar a fundo desses aspectos, porque aí já teria que ter uma pessoa mais especialista, né? Mas falar aqui, eu estou falando o que pode acontecer com relação à manifestação da sexualidade. Geralmente, uma criança antes da puberdade não manifesta sexualidade, né? Muito raro, porque os hormônios dela, né, os hormônios que determinam as características sexuais secundárias ainda não estão sendo produzidas, né? Então, apenas vai ter a questão diferença entre macho e fêmea. Agora, depois da puberdade, né, começa a vir esses sentimentos, tá? E começa a ter as experiências, as amizades, né? A pessoa começa a se sentir mais bem, vamos dizer assim, próximo de né? Sentindo um afeto maior perto de uma pessoa do que outra, tendo um carinho maior por outra, né? Sentindo, né, tendo prazer, às vezes, até em estar próximo de alguém, conversando com uma pessoa. Então, tudo isso envolve a dimensão da sexualidade, tá? Então, a dimensão da sexualidade, ela vai ter a dimensão biológica, né, que refere-se às questões que é determinado pelos cromossomos, né? O homem tem o último par de cromossomos é XY, é um cromossomo grande, um cromossomo aleijadinho,
né, vamos falar assim, o cromossomo Y, e a mulher é XX. São esses pares, dois pares de cromossomos que determinam aí a produção das genitálias, dos órgãos genitais e dos hormônios genitais masculinos, tá? Então, são um par de cromossomos sexuais que determinam essa diferença grande que existe entre homem e mulher, né, morfológica e fisiológica, tá? Ela vai ter essa dimensão afetiva, que envolve diferentes condições, né, como o amor, o afeto, a amizade, o carinho. Tem a dimensão sociocultural, essa é a pior, creio eu, que é a influência dos padrões sociais e culturais sobre a impulsividade sexual do ser humano, né? Essa impulsividade aqui, quando eu falo impulsividade sexual do ser humano, eu falo o desejo sexual mesmo do ser humano, né? O que foge às regras, geralmente, né? Foge aos padrões da sociedade, né? Aí traz os problemas, as consequências. A pessoa, às vezes, o jovem, principalmente, né, se sente perdido, se sente deslocado, não sabe com quem ele vai trocar ideia do sentimento que ele tem, que ele está passando, né? Cara, se eu for falar para minha mãe, para o meu pai, será que eu vou ser bem entendido, vou ser bem aceito? Então, tudo isso pode estar acontecendo com alguém de vocês, é bem comum acontecer, e o recomendado é procurar, sim, conversar, principalmente com os familiares próximos de vocês, pessoas que vocês tenham confiança, né? O ideal é que seja o pai e a mãe. O pai e a mãe que deveriam, né, conversar sobre essas situações e dar todo o apoio aí, né, conversar sobre esse assunto, tá? Mas, se não for o caso, procure alguém próximo para conversar e tentar resolver esse conflito que está acontecendo. Lembrando que esses conflitos são normais, tá? São coisas normais, ninguém é anormal porque está passando por algum tipo de conflito aqui na impulsividade sexual, vamos dizer assim, se apaixonando por alguém que não, o que não é comum na sociedade, vamos dizer assim. E na questão ética, né, que a ética é a forma pela qual tratamos a nós mesmos e as outras pessoas, o que inclui o respeito, né, às diferenças. Isso aqui, ó, também é um problemão, né? As diferenças não são muito bem aceitas na nossa sociedade, infelizmente ainda, né? Mas esperamos que com o passar do tempo seja aceita, né, as diferenças. Existem diferenças no time de futebol, existe diferença em tudo. Sempre existiu e sempre vai existir essas diferenças, tanto no âmbito, né, na dimensão da sexualidade também, tá? Então, eu creio que ainda passamos por uma questão cultural ainda, né, mas com o tempo, com a educação, com a conversa, isso tudo vai um dia mudar no nosso país e na nossa sociedade. Então, creio que com relação com sexo e sexualidade está tranquilo.